Quando aquele ano terminou, começaram a ir a ele no ano seguinte a dizer: Não esconderemos do meu senhor que o dinheiro e o rebanho de animais domésticos já foram dados ao meu senhor. Não temos mais nada a oferecer ao meu senhor a não ser o nosso corpo e a nossa terra. Será que vai nos deixar morrer junto com a nossa terra? Compre a nós e a nossa terra em troca de comida, e nós, junto com a nossa terra, nos tornaremos escravos de Faraó. Dê-nos sementes para que vivamos e não morramos, e para que a nossa terra não fique desolada. José comprou então toda a terra dos egípcios para Faraó, porque todos os egípcios venderam seus campos, pois a fome era muito severa, e a terra passou a pertencer a Faraó. Então ele transferiu o povo para as cidades, de uma extremidade do território do Egito até a outra extremidade. Somente não comprou a terra dos sacerdotes, porque o alimento dos sacerdotes vinha de Faraó, e eles viviam do alimento que Faraó lhes dava. É por isso que não venderam sua terra. José disse então ao povo: Vejam, hoje eu comprei tanto a vocês como a sua terra para Faraó. Aqui há sementes para vocês, semeiem a terra. Quando a terra produzir, deem 1/5 ao Faraó, mas 4 partes serão de vocês, para semear o campo e para alimentar vocês, suas crianças e os de suas casas. Assim eles disseram: O Senhor preservou nossa vida, que achemos favor aos olhos do meu Senhor, e nós nos tornaremos escravos de Faraó. Então José fez disso um decreto, que é válido até hoje em toda a terra do Egito. 1/5 da produção pertence a Faraó. Somente a terra dos sacerdotes não se tornou de Faraó. Israel continuou a morar na terra do Egito, na terra de Gósen, e eles se estabeleceram nela, tiveram filhos e se tornaram muito numerosos. Jacó viveu na terra do Egito por 17 anos, de modo que os dias de vida de Jacó foram 147 anos. Aproximando-se a hora de Israel morrer, ele chamou seu filho José e disse: Se eu achei favor aos seus olhos, por favor, coloque a mão debaixo da minha coxa e demonstre amor leal e fidelidade para comigo. Por favor, não me enterre no Egito. Quando eu morrer, leve-me para fora do Egito e enterre-me na sepultura dos meus antepassados. Portanto, José disse: Farei o que o Senhor está pedindo. Então ele disse: Jure-me, de modo que lhe jurou. Nisto, Israel se curvou junto à cabeceira da sua cama. Depois disso, José foi informado: seu pai está ficando fraco. Em vista disso, ele foi vê-lo e levou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Comunicou-se então a Jacó: seu filho José veio ver o Senhor. Então Israel reuniu forças e se sentou na sua cama. Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso apareceu a mim em luz na terra de Canaã e me abençoou. Ele me disse: Eu lhe darei filhos, vou fazê-lo numeroso, vou transformá-lo numa congregação de povos e vou dar esta terra à sua descendência, como uma propriedade permanente. Agora, seus 2 filhos que nasceram na terra do Egito, antes de eu vir para o Egito, são meus. Efraim e Manassés se tornarão meus, assim como Rúben e Simeão são meus. Mas os filhos que você tiver depois deles serão seus, e eles receberão a herança, sob o nome dos irmãos deles. Quando eu vinha de Padã, Raquel morreu ao meu lado, na terra de Canaã, enquanto ainda havia um bom trecho de terra antes de chegar a Efrate. Eu a enterrei ali no caminho de Efrate, isto é, Belém. Então Israel viu os filhos de José e perguntou: Quem são estes? José respondeu ao seu pai: São meus filhos, que Deus me deu neste lugar. Então ele disse: Por favor, traga-os a mim, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel estavam enfraquecidos por causa da idade, e ele mal podia enxergar. Por isso José os levou para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. Israel disse a José: Eu nunca imaginei que veria o seu rosto, mas Deus me deixou ver também a sua descendência. José os afastou então dos joelhos de Israel e se curvou com o rosto por terra. Em seguida, José pegou os 2, Efraim com a mão direita para que ficasse à esquerda de Israel e Manassés com a mão esquerda para que ficasse à direita de Israel, e os levou para perto dele. No entanto, embora Efraim fosse o mais novo, Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça dele, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Pôs as mãos assim de propósito, embora Manassés fosse o primogênito. Então ele abençoou José e disse: O verdadeiro Deus, diante de quem andaram meus pais, Abraão e Isaque, o verdadeiro Deus que me pastoreou durante toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me tem livrado de toda calamidade, abençoe os rapazes,
que seja perpetuado por meio deles o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, que eles aumentem até se tornarem uma multidão na terra. E José viu que seu pai mantinha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e não gostou disso. Então ele tentou pegar a mão de seu pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. José disse a seu pai: Assim não, meu pai, porque o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai se recusava a fazer isso e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo e também se tornará grande. No entanto, seu irmão mais novo se tornará maior do que ele, e a descendência de Efraim será numerosa o suficiente para formar nações inteiras. Então, continuando a abençoá-los naquele dia, disse: Que o povo de Israel mencione você quando proferir bênçãos, dizendo: Que Deus o torne como Efraim e como Manassés. Assim ele pôs Efraim na frente de Manassés. Depois Israel disse a José: Veja, eu estou morrendo, mas Deus certamente continuará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados. Quanto a mim, eu lhe dou uma porção de terra, a mais do que a seus irmãos, a qual tomei das mãos dos amorreus com a minha espada e o meu arco. E Jacó chamou os seus filhos e disse: Reúnam-se para que eu lhes diga o que acontecerá a vocês na parte final dos dias. Reúnam-se e escutem, filhos de Jacó. Sim, escutem a Israel, seu pai. Ruben, você é o meu primogênito, meu vigor e o primeiro fruto da minha faculdade reprodutiva, a excelência da dignidade e a excelência da força. Imprudente como águas turbulentas, você não sobressairá, pois subiu à cama de seu pai. Naquela ocasião, você desonrou a minha cama, ele realmente subiu nela.